Delino de Prosa está de volta. Estamos entrevistando a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante. Eu lhe perguntei ainda há pouco se em algum momento a senhora foi dormir e se imaginou no colo de Maria pedindo socorro porque a sua consciência não estava bem em função do julgamento de algum processo. Já lhe ocorreu isso alguma vez? Que a senhora julgou e disse, meu Deus, será que eu acertei? Será que eu não fui injusto? Eu tenho a impressão que isso ocorre com muitos julgadores, com alguns ou com poucos, mas que ocorre com julgadores. Porque nós não somos infalíveis, nós somos falíveis. Muitas vezes um processo aparentemente simples, quando nós começamos a analisar e estudar, às vezes uma prova que não se deu muita atenção no primeiro grau, no segundo grau ela pula assim aos nossos olhos. Então a gente muda toda uma ideia. Já aconteceu comigo de preparar um processo, estudar com afinco, e quando da tribuna o advogado fez a sustentação oral, eu verifiquei que havia uma inconsistência dentro dos autos, dentro do meu voto, dentro do meu posicionamento, e que aquela sustentação oral do advogado poderia conduzir aquele julgamento para outro caminho. E já tive a oportunidade, que não é regimental, mas tive a oportunidade de pedir o adiamento. Porque é melhor pedir um adiamento de um processo se a pessoa tem dúvida com relação ao julgamento do que julgar porque o voto está pronto, porque a maioria decidiu. Isso eu não faço. Eu só emito uma decisão quando eu estou absolutamente certa de que aquela decisão é a decisão adequada para o caso. Todavia, ainda assim, diante de toda a certeza, de toda uma convicção de que aquela decisão é a correta para aquele caso, pode acontecer que um mês depois, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, vem uma nova jurisprudência, vem um novo posicionamento, ou nós próprios, estudando de uma outra forma aquele processo, encontremos alguma falha no nosso julgamento. Isso daí acaba conosco. Isso acaba conosco, mas graças a Deus, uma coisa que muita gente critica na nossa legislação processual, e eu acho altamente positivo, é essa série de recursos que permite justamente corrigir equívocos que nós possamos ter cometido, involuntariamente, evidentemente. Então, por exemplo, quando nós tomamos um julgamento e às vezes surgem fatos novos ou alheios àquele momento e que nós percebemos que aquele julgamento podia ser diferente, os embargos declaratórios vêm como uma possibilidade de nós corrigirmos aquele voto, aquele posicionamento, aquele julgamento. Portanto, eu já fiquei no colo de Maria, eu já me joguei debaixo da cruz do Senhor, já, meu Deus, me ilumina nessa decisão, me ilumina nesse julgamento. E algumas das vezes, não somente eu, mas um ou outro colega comenta, adia um processo, uma sessão, adia 2, adia 3 e as partes ficam indignadas. Por que tanto adiamento? Porque nós temos que procurar a verdade real. Nós temos que ter a convicção plena antes de decidir um caso, porque nós estamos ali a julgar vidas. Então, é uma responsabilidade muito grande. E se nós erramos, graças a Deus também, além de nós, existe uma instância superior, os recursos especiais, recursos extraordinários, uma instância superior que pode nos corrigir. No primeiro grau eu tinha menos conflito dessa natureza, porque havia os desembargadores que iam reexaminar a minha decisão. No segundo grau, a minha responsabilidade aumentou muito mais, a minha preocupação também e o meu cuidado esmerado com cada caso para que nós possamos dar a decisão realmente correta. A senhora gostou de ter sido presidente do Tribunal de Justiça? É um mar de rosas, como quem passa ali imagina? Ou a senhora teve problema, mais angústias? Que tipo de problema um presidente do Tribunal de Justiça pode ter? A Marcela Citônio, essa semana, né? Que está aqui me acompanhando, não é? A Marcela Citônio, essa semana, me citou uma frase que eu gosto muito de citar frases. Ela disse, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade, não é? Nós, quando temos essa função de administrar, nós passamos por muitas pedras e muitas vezes nos transformamos na Geni. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Então, mas esse daí é um ônus, que eu entendo, que todo aquele que vai gerir uma instituição, um órgão, um poder, carrega.
é o ônus de ser examinado, olhado, criticado. E pedras, aconteceram muitas pedras. E existem formas de contornar essas pedras, de vencer essas pedras do caminho. Ou contorna-se as pedras, ou se dinamita essas pedras, ou se pega um martelinho, um instrumento adequado e sai moldando aquela pedra para transformá-la numa bela escultura. Existem esses caminhos. Eu não sou daqueles que dinamitam, porque não tem esse temperamento forte de decidir logo. Eu não sou daqueles de que contornam, porque eu não sou de fugir da responsabilidade e contornar por outro caminho. Eu sou daqueles que ficam lapidando a pedra. Então, a gestão do Tribunal de Justiça, para mim, foi essa. Uma pedra bruta que me surgiu de repente, que nós não tínhamos experiência administrativa, para que eu pudesse lapidá-la. Não terminei a lapidação, não, mas comecei. Comecei a formar uma obra de arte que eu sei que vai ficar muito bela. Os outros gestores continuarão, porque nós trouxemos projetos muito interessantes para o tribunal, com poucos recursos, com dificuldades, com falta de experiência administrativa, mas com muito boa vontade da equipe, nós conseguimos talhar algumas partes dessa pedra e, dentre esses talhos, eu citaria uns programas maravilhosos que nós fizemos, Wellington. Olha, nós fizemos um programa Começar de Novo. Esse programa permite que o preso volte ao mercado de trabalho. Nós tivemos uma dificuldade para pintar o Fórum de Patos, para pintar a Escola da Magistratura, porque nós tínhamos em estoque as tintas que nós já tínhamos comprado, mas não tínhamos como contratar pessoas para fazer essa pintura, porque nós já estávamos com o nosso orçamento completo com relação a contratar pessoal para serviço. Sabe o que aconteceu? O juiz da execução penal colocou presos para pintar. Então, os presos pintaram a Escola Superior da Magistratura, pintaram o Fórum de Patos. E isso daí é muito bonito, porque não é o fato deles só terem ido lá executar um serviço, é porque eles conviveram com juízes, com servidores, se sentiram um como nós. Então, esse é o programa Começar de Novo. Também muitas detentas aprenderam a fazer bijuterias. E nós visitamos o primeiro 8 de março da nossa gestão de 2013. Nós tivemos a grande alegria de passar o 8 de março com as detentas aqui do Júlia Maranhão. Uma beleza. Elas têm coral, elas fazem uma maquiagem maravilhosa, elas trabalham muito com programas manuais, com bonequinhas. Então, muita gente me chamou para ir para chá, para ir para solenidade, para ir para aquilo. Presidente do Tribunal de Justiça, Dia Internacional da Mulher, eu digo, não, vou passar no presídio Júlia Maranhão. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, conviver com aquelas mulheres e, naquele momento, participar das suas alegrias. E em 2014, eu repeti esse fato em Cajazeiras, com as detentas de Cajazeiras. Então, esse programa dessa natureza Começar de Novo, eu acho que é algo muito rico, que é como se nós estivéssemos lapidando uma pedra para que os outros possam dar continuidade. Em dado momento da sua vida, o seu pai, o ex-deputado Valdir Bezerra Cavalcante, lhe deixou uma carta, lhe endereçou uma carta. Quais eram os tinha conselho de pai nessa carta? O que é que dizia nessa carta e o que mais lhe tocou nessa carta? Sabe, Wellington, sabe, telespectador, que diante da minha crise existencial, se deveria ser magistrado ou não para não julgar o próximo, que aquilo, a princípio, me soou como algo muito pesado. Meu pai me preparou uma carta e colocou na minha bagagem. Quando eu chego na primeira comarca, Pilões, que abro a minha bagagem... Pilões, pertinho de Serraria. Pertinho da sua terra, meu amigo. Quando eu chego em Pilões, que eu amo tanto Pilões, quando eu chego lá, que abro a minha bagagem, salta aquela carta. Conselhos de um pai. A senhora não sabia que tinha carta? Não, conselhos de um pai, dizendo, minha filha, onde você estiver, o seu pai estará com você. Que a minha lembrança, que o meu amor, que minhas palavras, que minha vida, simples, honesta e verdadeira, sejam forças na sua caminhada. E dentre os conselhos que meu pai dizia era assim, entre o rico e o pobre, faz opção pelo pobre.
Quando houver uma viúva, um órfão, lembre-se das lições do Evangelho. Entre a justiça e a lei, a justiça tem que ser mais forte. E quando, quem sabe, na sua solidão, você não souber para onde deve guiar aquela decisão, só há um caminho, minha filha, é pedir luzes a Deus. Então, a carta era extensa, tinha duas laudas. E dentre os conselhos de meu pai, eu sempre leio, sabe, Wellington? Eu sempre leio na hora das dúvidas, para que eu, como se a presença dele estivesse forte dentro de mim. Meu pai foi um político de 8 legislaturas. Você o conheceu. Conheci e tinha um cabelo branco como o meu. Exatamente, bonito cabelo branco. Então, meu pai foi um homem que eu nunca vi meu pai tratar mal um pobre, meu pai deixar de atender uma pessoa humilde, e o seu escritório de advocacia era um escritório que atendia mais a população carente. E foi com essa advocacia, que não era de ofício, porque ele não era defensor público, mas ele era o defensor das pessoas pobres, e foi com essa advocacia que ele conseguiu se reeleger tanto tempo, um homem que não tinha patrimônio, um homem que nunca gastou em campanha. Os amigos o elegiam por conta do trabalho e do serviço que ele prestava à comunidade. Então, essa carta de meu pai é como uma Bíblia para mim, é como o sermão da bem-aventurança. É como aquele sermão que Jesus Cristo proferiu lá no monte, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ao lado do sermão da montanha tem carta do meu pai. E eu tenho certeza que hoje eu não só tenho o colo de Maria para me deitar e me receber quando, nas horas de aflição e de tristeza, eu também continuo a ter o colo do meu pai, porque ele está sempre a olhar para mim. Nossos pais são assim. É verdade. Eles partem e ficam. Nossos pais são assim, partem e ficam, nos dando força, fé e coragem. Doutora Fátima, enquanto a senhora se recompõe da emoção, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já.